A paz do Senhor Jesus, nesse versículo, Deus vai falar contigo. Êxodo 33, eu vou estar lendo aqui, versículo 13, que diz assim, que diz assim: Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que não faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos seus olhos, e considere que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir desse lugar. Pois como se há de saber se achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Louvado seja o nome do Senhor. Esse versículo, amados irmãos, ele é de suma importância e Deus trouxe ele ao meu coração, aonde o Senhor quer nos esclarecer aqui nesta manhã acerca de termos a presença de Deus. Nós sabemos e conhecemos a história de Moisés, um homem que Deus chamou, um homem que Deus escolheu, um homem que Deus colocou na mão dele um grande povo para cuidar, para dirigir, e em meio a deserto. E nós sabemos que deserto fala de sequidão, fala de escassez, fala de limites, fala de frio e fala de muito calor. Deserto fala de emoções muito intensificadas. Deserto fala de fartura e fala de fome. Deserto, e eu estou dizendo o deserto com Deus, amados irmãos, porque geralmente o deserto sem Deus gera morte, gera fome e gera sede, gera frio e gera muito calor. Mas com a presença de Deus, nós vamos ver que mesmo eles estando no dia, existia uma coluna de nuvem que cobria e amenizava o calor. E mesmo à noite, quando o frio era muito alto, a nuvem, ou melhor dizendo, a coluna de fogo, ela aquecia o arraial de Deus. Então nós vamos ver que caminhar no deserto, sendo guiado pelo Senhor, vai nos levar a experiências profundas, mas que não nos vão nos matar. Veja bem, sol escaldante no deserto, sem Deus colocar ali a nuvem para aliviar o calor, em muitos casos leva até a óbito. Mas até nisso Deus cuidou do povo de Israel. E à noite acrescia, à noite mandava para longe os animais que poderiam aparecer ali. E entre tantos cuidados que não foram relatados, mas que a gente pode parafrasear e trazer para o texto. Louvado seja Deus. Mas chegou uma altura que o povo murmurava muito, reclamava muito, Deus provia tudo, Deus trazia maná, Deus aquecia, Deus aliviava o calor, Deus providenciava a água para beber, Deus fazia a roupa, o sapato crescer nos seus pés. Então a provisão do Senhor é que era muito grande, mas chegou uma altura que o nosso Deus, ele ficou muito irado acerca da idolatria, acerca das pessoas não ansiarem por essa grande presença, mas o povo queria ser suprido pelo Deus que tinha todo o poder. E nós vamos analisar todo o texto. Era um povo que queria sim ser beneficiado, um povo que queria sim ser alcançado pelas bênçãos e pela graça e o poder que Deus tinha para poder ali fazer acontecer o que eles precisavam no meio do deserto. E hoje o povo de hoje não é diferente. Nós queremos ser abençoados, mas nós não queremos nos dobrar
aos estatutos, aos mandados de Deus, aquilo que a palavra dele tem nos colocado. E muitas das vezes nós estamos no deserto, mas fora do caminho, fora da vontade de Deus. Foi o que aconteceu aqui. Idolatria, murmuração, se levantando contra a palavra do Senhor. E nós fazemos isso. E se a gente não vigiar, eu não estou falando de ninguém, eu estou falando de mim. Se a gente não vigiar, a gente muitas das vezes se contradiz e perde a presença de Deus. Perde as bênçãos que estão chegando na nossa mão. Porque se o povo não reclamasse, se o povo não murmurasse, se o povo ficasse firme e fizesse exatamente como Deus queria que fizesse, tudo teria caminhado, tudo teria resolvido em muito pouco tempo. Mas quanto mais nós estamos fora da presença, quanto mais nós resistimos à vontade de Deus na nossa vida, nós vamos ver que nós vamos caminhar nesse deserto e até mesmo sem a presença de Deus. Caminhar no deserto, padecer sem essa presença. Deus, pela sua infinita misericórdia e por causa da intercessão de Moisés e Arão, poupava o povo de muitas coisas e, por isso, supria o povo, alimentava o povo. Mas chegou um ponto que Deus falou assim: é o teu povo, Moisés, já não é mais meu povo. Então isso é muito grave, é muito sério, porque nós não podemos brincar com a presença do Senhor. A presença dele é viva, é real e é verdadeira. E o Espírito Santo de Deus hoje está na nossa vida, está na terra, pronto para nos atender, pronto para ouvir a nossa oração. Mas aqui Deus falou para Moisés: eu não vou mais com esse povo, vou enviar um anjo. Aleluias. Mas Moisés sabia que se precisasse de alguma coisa, era só ele orar e Deus faria. Mas Moisés sabia que sem a presença de Deus, eles não suportariam. Porque Moisés estava dizendo assim para o Senhor: eu não quero os milagres, eu não quero as bênçãos, eu não quero ser visto com aquele homem que orava e Deus abençoava, mas que não tinha presença. Porque nós vamos entender no texto que ele deixa bem sério: Senhor, se o Senhor não for comigo, não for com esse povo, não nos faça sair daqui. Moisés estava falando assim: eu quero a presença. Eu não quero saber se o Senhor tem poder de dar água, eu não quero saber se o Senhor tem poder de trazer cordoniza, eu não quero saber se o Senhor tem poder de curar. Moisés estava dizendo que Deus ele poderia fazer isso estando ou não estando junto com o arraial, com o povo de Israel. Porque era só Moisés orar e Deus atendia. Porque Deus era com Moisés. Os irmãos estão entendendo? Mas Moisés falou assim: eu não quero só as bênçãos, eu quero a sua presença, porque eu sei que quem tem a presença tem tudo. A presença de Deus, ela é necessária e ela é poderosa e ela é eficaz. Porque sem a presença de Deus nós morremos. Sem a presença de Deus nós ficamos sem direção, nós ficamos sem diretrizes, nós ficamos sem alcançar o propósito de Deus. Porque o que Deus traz ao meu coração aqui é que o povo não tinha presença, Moisés tinha. O povo não tinha presença, Arão tinha. E veja bem, porque o povo não tinha presença, e o povo não queria se aproximar, não queria se render, não queria ter a mesma presença, não queria se separar da maneira que Deus fez Moisés e Arão se separar. Por isso a presença não estava na vida deles. Porque Deus, quando Ele vê que há um coração que quer se santificar, que quer se dobrar, que quer fazer a obra, que quer estar com Deus, que tem um desejo em servir ao Senhor, Ele se apresenta, irmãos, e nós vamos ver na Bíblia.
Abraão, Isaque, Jacó, Gideão. Todos esses homens, Deus viu neles um desejo ardente de ter a presença e um desejo de fazer o que é certo, o que é justo, o que é correto. Porque muitas das vezes nós olhamos para a nossa vida e achamos que Deus viu alguma coisa em especial, ou diferente, ou melhor. Não é isso. É porque Deus viu algo em você que Ele pode usar. E se você tem um coração sincero, justo, reto, com o desejo de ter a chama e a presença de Deus na sua vida, saiba que você é sim o escolhido do Senhor para fazer essa grande obra e levar essa presença que tem poder de aniquilar o inimigo, poder de transformar vidas, cenários, poder de aniquilar a força do mal, de repreender a fúria do inimigo. Moisés sabia que se ele saísse no deserto caminhando com o povo, era morte para ele, morte para todos que estavam com ele. Porque a presença de Deus nos garante vida e vida eterna, vida no corpo, vida na alma e vida no espírito. E aqui ele fala: Senhor, se o Senhor achou graça na minha vida, caminhe conosco, fique conosco. E aqui ele clama a Deus. E ele fala: o povo é teu. É como se Moisés falasse assim: eu não tenho o poder de caminhar com esse povo. Considera que esta nação, ela é teu povo. É como se Moisés estava falando assim: se o Senhor esquecer dele, se o Senhor virar as costas para ele, o que vai ser? Vão todos morrer, vão todos perecer. Então, o que o Espírito está falando nesta manhã para nós? Busque pela presença. Não aceite viver sem a presença de Deus na sua vida. Não aceite viver no vazio. Não aceite viver das migalhas dos outros. Não aceite. Não aceite em querer ouvir a voz pela voz de outro. Não fique buscando profecia, não fique buscando em ouvir o que Deus quer falar através da vida de A, de B, de C. O Espírito Santo de Deus está dizendo nesta manhã para nós: busque em ouvir a minha voz no seu secreto. Eu quero falar com você, na sua intimidade, no seu quarto, na sua oração, no seu louvor, na sua leitura bíblica. Por quê? Porque Deus, Ele fala conosco. E quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, não é preciso ter um profeta para falar. Não é preciso ter alguém especial, uma pessoa com nome, com renome, para poder Deus falar contigo. Basta você ter e buscar essa presença. Assim como Moisés, ele disse: eu não saio daqui se não for com a sua presença, Senhor. Não saia sem antes ouvir a voz de Deus. Busque até ouvir. Busque até ter uma direção do Senhor. E nós vamos ver que Deus, Ele decide ir. Mostra a glória para Moisés. E ele decide permanecer. Então a palavra de hoje, para mim e para você, se encha dessa presença. Não porque você não vai mais precisar de ninguém, não é isso. Mas é porque Deus não quer que você fique buscando aqui, lá e acolá. Porque quando Deus tiver algo para entregar para você, que não será para você mesmo, Ele mesmo vai trazer o profeta na sua casa, na sua vida, vai marcar um encontro especial contigo e vai falar contigo da maneira que tu queres. Mas até aí, anele, busque, clame por essa presença gloriosa que também quer estar na sua vida. Amém? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar essa palavra.